Bom dia, pessoal. A gente tinha dado início à nossa aula aqui, mas havíamos perdido a conexão. Então nós vamos gravar aqui novamente a aula para poder estar postando para vocês. Tipos de relacionamento interpessoal. Nós estávamos falando na última aula, então nós vamos dar continuidade aqui nesse tipo de relacionamento interpessoal. Mantenha uma atitude positiva. Atitudes positivas são importantes para os bons relacionamentos em qualquer contexto, inclusive no ambiente de trabalho. Então sempre a gente ter essa atitude aí positiva, né? Tem muita gente que é negativista, que sempre está falando mal, está desejando mal, tudo para ele é ruim, tudo para ele não vai dar certo. E aí esse tipo de atitude, ela traz resultados negativos. A gente tem que ter sempre atitude positiva, a gente tem que procurar ser pessoas otimistas, né? Em relação à empresa, em relação aos negócios, em relação à nossa vida. Mesmo que esteja difícil, se você for otimista, as coisas tendem a melhorar. Para isso, desenvolver habilidades relacionadas à empatia, comunicação afetiva, cooperação e respeito podem contribuir para a criação e manutenção de conexões mais profundas e verdadeiras. Então, quando a gente desenvolve essas habilidades relacionadas à empatia, à comunicação afetiva, que é exatamente você ser aquela pessoa compreensiva, né, com as outras pessoas e também a questão de você ter aquela comunicação afetiva e dizer assim, olha, pode contar comigo, eu estou aqui, vou te ajudar, você vai conseguir. Hoje foi difícil, mas amanhã pode ser melhor. Dessa vez você não conseguiu, mas quem sabe amanhã você consegue. Se o seu relacionamento não deu certo dessa vez, tenta de novo, né? Pode ser que amanhã dê certo. Então a gente tem que ser otimista, né, nessas questões de comunicação afetiva. A pessoa às vezes perde um ente querido e aí ela chega triste, né? Você ir lá, dar um abraço, falar uma palavra verdadeira. E eu sempre falo, né? Se a gente for verdadeiro em todos os pontos, aquilo que a gente fala é verdadeiro. E as pessoas acreditam nisso, porque as pessoas elas estão sempre nos observando. Além disso, evite comentários depreciativos sobre os colegas, em fazer reclamações constantes. Tudo isso acaba pesando no ambiente de trabalho, o que pode minar as relações. Então, quando a gente fala, né, dessa questão de evitar comentários depreciativos sobre os colegas, a gente evitar ficar fazendo comentários, né, que venham acabar ou destruir os sonhos das pessoas. Às vezes a pessoa está tão motivada a fazer alguma coisa e você vai lá e joga um balde de água fria. Então isso é muito ruim, né? A gente precisa tentar entender as pessoas e não jogar balde de água fria ou tentar, né, tirar ali o desejo daquela pessoa de realizar ali um sonho qual ela quer realizar. Então, a questão também de... Só um minuto aqui, vamos aceitar o colega e nós já voltamos aqui, pessoal. Bom dia, Natália, tudo bem? A gente tinha perdido aqui a conexão. Sobre os colegas, né, fazer reclamações constantes, essas questões de reclamações também, isso é muito ruim, né? Tem pessoas que só reclamam, 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 nunca agradece, nunca tem uma atitude positiva na questão de agradecimento, mas reclama demais, né? Então a gente tem que tomar aí um certo cuidado com essa questão. As pessoas não suportam muito isso, a pessoa ficar reclamando o tempo todo, o dia inteiro, todo dia, as mesmas coisas. Isso é desgastante, né, para as pessoas que estão ao seu redor. Atenção! Cuidado para não exagerar nas doses de otimismo e acabar criando um ambiente positivamente tóxico. Essa questão também é muito importante
porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em alguma coisa que jamais vai, né, talvez se realizar ali. Se, por exemplo, nós temos o gestor da empresa e nós colocamos aí uma meta de R$ 2.000 para vender no mês. A gente conseguiu atingir a meta de R$ 2.000 com muito esforço, muito trabalho. Aí ele vem com um otimismo e fala, não, esse mês nós vamos vender R$ 20.000. Ou seja, nós estamos aqui lutando para vender dois e o otimismo dele chegou a 20 mil. É algo que é irreal, é uma meta que jamais será ali conquistada. É muito difícil, não vai acontecer, mas aí é um exagero de otimismo, né? Então isso vai, às vezes, ao invés de gerar uma positividade, ou seja, ao invés de gerar nos colaboradores um desejo de trabalhar ainda mais para conquistar as suas metas, eles vão ficar desmotivados. Seja respeitoso. Respeito, gente, ele é muito importante na nossa vida, desde dentro da nossa casa até aos nossos familiares, né? Pai, mãe, né? Amigos, colegas. Nós precisamos respeitar os direitos das pessoas. Se todo mundo respeitasse os direitos uns dos outros, nós não teríamos um mundo tão conturbado como teremos. Nós vemos aí agora aquela guerra lá da Ucrânia, né, com a Rússia contra a Ucrânia. Então, se houvesse um respeito entre as partes ali, possivelmente não estaríamos tendo guerra, não estaríamos tendo invasões, não estaríamos, né, tendo esse conflito hoje lá na Rússia. Mas, infelizmente, né, às vezes falta um respeito ali, né, de alguma parte ou de ambas as partes em algum ponto e acaba gerando, né, uma guerra, uma contenda. Não sei, eu não posso dizer quem está certo ou quem está errado. A única coisa que eu sei dizer é que existe ali, né, um desacordo aonde chegam essas confusões, essas guerras, esses conflitos. Você já se sentiu desrespeitado em algum momento de sua vida? Todo mundo, né, já se sentiu desrespeitado, às vezes um sentimento frustrado, às vezes você tinha uma expectativa muito grande em alguma pessoa e essa pessoa fingiu ser algo que não era e depois você ficou ali sofrendo por conta de depositar naquela pessoa a sua confiança, né? E aí você fica frustrado e todo mundo fica, né? Pensa, você confiar numa pessoa, acreditar que ela é algo para você e de repente essa pessoa não é aquilo que você esperava que ela era, né? Então é uma falta de respeito muito grande, né? A pessoa te enganou, então você foi enganado. Esse tipo de situação é infelizmente muito recorrente, sendo a causa de grande parte das demissões no universo corporativo. Então, acontece muitas demissões por essas questões de desrespeito, né? A pessoa às vezes não concorda com as decisões da empresa, aí ela fica fazendo montinho, ela fica fazendo fofoquinha, conversinha, colocando as pessoas contra a empresa, né? Tentando estabelecer algumas culturas ali dentro da empresa que não faz parte da empresa. Eu tenho que entender que a minha vida fora da empresa ela é uma, a minha vida dentro da empresa ela é outra. Por que que eu vou dizer assim, por que que a minha vida lá fora é uma e dentro da empresa é outra? Porque a empresa ela tem algumas culturas pré-estabelecidas que nós devemos cumprir se a gente quiser trabalhar na empresa. Então, se for algo que não fere os meus princípios e valores, não tem problema, né? Tem coisas que eu não concordo, mas dá para trabalhar, né? Dá para conviver. Agora tem coisas que não dá. Por exemplo, se alguém quisesse me contratar hoje, né, para vender bebida alcoólica, eu não venderia porque é contra os meus princípios e valores. Então, assim, não sou contra quem vende, não sou contra quem usa. Só que eu não uso e eu não indico para ninguém. Porque não? Eu sei que é uma coisa que não faz bem para a saúde. Agora, se eu defendo que não faz bem para a saúde, então eu não tenho interesse em vender, porque feriria, né, os meus princípios e valores. Então eu já nem mando currículo para uma empresa desse tipo, né? Aí tem outras várias empresas, né, de que fazem outras movimentações, que são empresas aí que eu, sinceramente, tem gente que gosta muito
queima de fogos, né, de foguete, de bombinha, essas coisas. Eu posso dizer para vocês que eu não gosto de foguete, eu fico muito preocupado quando esse povo começa a estourar foguete, aí tem várias datas comemorativas e aí o povo estoura foguete, aí às vezes a gente está dormindo, a gente acorda assustado. É muito ruim, se eu pudesse eu acabava com esse negócio de foguete, mas eu não posso e eu respeito, tem gente que gosta, né, eu respeito, mas se fosse para eu trabalhar vendendo, né, queima de fogos ou foguetes, eu não trabalharia, porque é algo que eu não gosto, não gosto, né? Então, tem coisas que eu defendo e eu creio que vocês também têm. Então, nem que seja para ganhar muito, eu não faria, né? Então, quando a gente respeita, né? Agora, se eu vou trabalhar numa empresa, eu preciso respeitar a cultura dessa empresa. Ou eu discordo e não vou, né? Ou se eu for, eu preciso respeitar a cultura da empresa. Então, a empresa ela é construída de normas. Então, tem várias normas estabelecidas. Se eu quiser trabalhar nessa empresa, eu preciso respeitar as normas impostas por essa empresa. Por exemplo, empresa de alimentos, de alimentos. Aí você, para entrar no ambiente onde é produzido os alimentos, você precisa fazer a higienização das suas mãos, fazer a higienização da sua bota, colocar um avental, uma máscara, um gorro, para poder proteger ali os alimentos, né, de possíveis contaminações. Mas aí tem pessoa que não respeita, ele não faz a higienização das mãos, ele não faz a higienização da bota, ele muitas vezes não está usando a máscara, né? E aí ele está desrespeitando o ambiente de trabalho, ele está desrespeitando as normas da empresa. Ele vai ser, né, demitido caso ele não mude de atitude. Então a gente precisa respeitar as normas da empresa. Nós precisamos respeitar os nossos colegas dentro da empresa. A empresa, eu posso dizer que ela é mista em questão de funcionários. Ela tem funcionários de todas as etnias, tem pessoas de várias ideologias diferentes. Agora, ali dentro, nós somos todos colaboradores. Todos nós estamos ali trabalhando unido com um objetivo, que é produzir, né, bens e serviços para uma determinada empresa. Então, ali, as minhas crenças, as minhas ideologias não podem ser impostas, né? Não podem ser querer impregnar isso na vida das pessoas. Eu tenho que respeitar todo mundo, né? Não só na empresa, em todo lugar, mas eu falo assim na empresa principalmente porque lá existe uma norma estabelecida e eu tenho que cumprir essa norma. E muitas vezes a pessoa é mandada embora porque não consegue responder, não cumprir essas normas. É normal que as pessoas tenham pensamentos diferentes e divergentes de valores. Isso aí vai acontecer, né, no Brasil e o mundo inteiro. Se a gente for analisar o Brasil em comparação com o mundo, nós vamos ver que nós somos diferentes, né, de muitas partes aí do mundo. Até citei a questão das mulheres lá da Índia, que elas colocam umas argolas aqui no pescoço, e quanto maior o pescoço, mais atraente é as mulheres daquele país. Então as mulheres ali têm várias argolas, né, no pescoço ali na Índia. Nós temos ali para o lado de Israel, as pessoas usam burca, usam aqueles vestidos compridos, aquelas roupas, né, ali mais toda fechada. São diferentes, né? Eu respeito, nós temos que respeitar as várias culturas diferentes. Então, vários países aí têm suas culturas diferentes de nós, e dentro mesmo do Brasil, se você for para o lado norte do Brasil, a cultura é diferente, do lado do sul, o povo é uma cultura diferente, do lado do centro-oeste, a gente vai encontrar várias culturas diferentes. Mas quando nós estamos dentro de uma empresa, é as normas da empresa e nós todos temos que cumprir essas normas, independente de nós queremos ou não. Se a gente não quer, a gente tem que sair. Ou então a gente obedece às normas estabelecidas pela empresa. Contudo, no ambiente de trabalho, especialmente, é preciso trabalhar a tolerância e a paciência, tá? Isso aqui é primordial, né? Tolerância e paciência, mostrando respeito pelos colegas em suas trajetórias. Temos que ter tolerância, temos que ter respeito. A gente não pode desrespeitar um colega porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é feio, porque ele é bonito, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não. A gente tem que respeitar as pessoas e ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Isso sim é progredir, é crescer. O respeito vem acima de tudo, sendo um importante pilar no bom relacionamento interpessoal.
Então a gente precisa respeitar as pessoas, precisa honrar as pessoas. E se a gente não respeita as pessoas, né, a gente não vai ter sucesso em lugar nenhum. Além disso, convivemos com diferentes visões em um mundo. É possível que você melhore ainda mais suas habilidades de relacionamentos interpessoais. Quando a gente começa a observar, igual eu disse a vocês, nós vivemos em um mundo onde existem, né, várias diferenças aí ideológicas, posicionamentos, e quando a gente entende que as pessoas são diferentes, que o mundo, né, tem visões diferentes da nossa, a gente começa a compreender que nós fazemos parte de um mundo, nós não somos dono dele. Então não adianta eu querer impor aquilo que eu acredito na vida das pessoas. Eu tenho que respeitar as pessoas. Eu posso até falar de algo, né, que eu conheço, de algo que é bom, mas impor jamais. Saiba fazer e receber críticas. Criticar os outros é muito fácil, né? Muito fácil criticar, só que a gente tem que fazer uma autoanálise dessas críticas. Porque às vezes eu faço uma crítica sobre a vida de uma pessoa e eu perco essa amizade para sempre. Porque às vezes a minha crítica ela foi pautada em alguma ideologia minha e não naquilo que de fato era para ser ou para se fazer, né? Digamos assim. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer uma crítica, que essa crítica seja construtiva para melhora e não para poder matar as pessoas. Todos os profissionais, até mesmo aqueles que apresentam um desempenho exemplar, terão de fazer e receber críticas ao longo de sua vida ou de sua carreira. Então, isso faz parte, né? A gente vai, em um momento da vida, a gente vai ter que criticar, a gente vai ter que receber crítica, principalmente se você for um gestor, um gerente de uma empresa, você vai ser criticado diariamente, constantemente, porque você precisa melhorar as suas condutas. E se você trabalhar na linha de produção e o seu relacionamento não for bom, ou se as suas atitudes não forem boas, você será criticado, né? Geralmente para melhor, é lógico. É igual eu falei para vocês, você trabalha numa empresa, existem normas estabelecidas. Se você não cumpre com as normas estabelecidas, eles vão te criticar, eles vão chamar a sua atenção para que você, né, se adeque às normas estabelecidas da empresa. E se você não se adequar a essas normas, consequentemente você vai perder o seu emprego. Dessa forma, é essencial saber como agir nesses momentos, tanto para apontar quanto para receber feedbacks de forma amistosa e gentil. Então, aquela questão do empatismo que eu disse para vocês. Quando você tem empatismo, né, você consegue fazer uma crítica construtiva que faz com que a pessoa entenda que ela precisa melhorar e também você tem empatia ao receber essa crítica, né, de forma que você entende que você precisa melhorar. Então, a gente precisa tanto fazer quanto receber, mas que nós possamos analisar para que isso não traga um problema, principalmente questões ideológicas. Existem normas dentro de uma empresa. Ou eu sigo as normas, ou eu serei criticado. Se eu sigo as normas, consequentemente, as pessoas não vão nem tocar no meu nome. Mas se eu estiver fazendo alguma coisa errada, consequentemente, as pessoas vão me criticar e assim eu vou ser, muitas das vezes, vão chamar a minha atenção, vou ser advertido, né, pela minha falta ali, né, de empatia ou pela minha falta de responsabilidade dentro da empresa, com o meu local de trabalho ou com aquilo que eu estou fazendo. Assim é possível proporcionar um crescimento e críticas construtivas de maneira a educar e mantendo uma postura profissional e estimulante. Reconheça os seus erros. O erro é uma das poucas certezas que temos ao longo da vida. Afinal, todas as pessoas estão suscetíveis a ele. Não adianta eu dizer para vocês que eu sou uma pessoa que não erro. Eu erro muito e procuro reconhecer os meus erros e procuro voltar atrás e fazer o certo. Então, se eu errei, eu quero voltar atrás e quero fazer certo. Se eu fiz o que não era bom, eu quero voltar atrás e fazer o que é bom. Então eu preciso reconhecer aquele relacionamento intrapessoal, aonde você olha para dentro de si mesmo, né, e reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas, seus limites,
Comece a administrar melhor os seus sentimentos. Comece a administrar melhor o seu posicionamento. E aí você começa a fazer o que é certo. Então, errar, todo mundo erra, não adianta. Mas só que a gente não pode persistir no erro, né? Porque o errar é humano, mas persistir no erro é burrice, né? Existe um ditado popular que diz mais ou menos isso. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, se você cometeu um erro logo ali atrás e você viu que aquilo foi ruim, não foi legal, você vai fazer a mesma coisa? Não, eu vou mudar. Não, não vou me esforçar para não cometer os mesmos erros. A gente precisa reconhecer esses erros aí e tentar melhorar para que, né, a nossa vida seja melhor no futuro. No ambiente de trabalho é comum e esperado que os erros aconteçam. Nesse caso, o melhor caminho para manter as boas relações é assumir as suas falhas e apontar os caminhos para repará-las. Então, como eu disse a vocês, uma vez que eu reconheço os meus erros e reparo esses erros, aí eu vou conseguir ter um relacionamento interpessoal melhor dentro da empresa. Com esse comportamento, o profissional passa a imagem honesta, humana e demonstra que está sempre disposto a aprender, né? Então, quando, por exemplo, eu passei na barreira sanitária para entrar para o local de trabalho, não lavei a minha bota, não lavei as minhas mãos, não fiz a higienização, né, do meu avental, das minhas mãos, e agora eu vou produzir alimentos, né, que vai para a mesa dos clientes ali, mas eu não fiz, né, a higienização que deveria ter sido feita. Bom, e aí alguém viu, chamou a minha atenção por conta daquela minha irresponsabilidade, e aí eu entendi que realmente eu estava errado, eu entendi que ali eu produzo alimentos, né, que vão para a mesa das pessoas e possivelmente eu mesmo estarei comendo esses alimentos lá na frente. Então eu preciso manter ali a higienização das minhas botas, a higienização das minhas mãos, né, usar a máscara de forma correta, para que esses alimentos, né, cheguem ali com a melhor qualidade na mesa do consumidor. Então eu entendi e agora eu vou fazer diferente. Toda vez que eu passar na barreira sanitária, eu vou higienizar minhas botas, vou lavar as minhas mãos e vou fazer o que é certo. Ou seja, eu aceitei a crítica, eu aceitei o conselho e eu aprendi. Eu preciso colocar isso em prática na minha vida enquanto eu trabalhar naquela empresa. Isso é reconhecer. Tem gente que, né, reconhece ali temporariamente, mas depois continua fazendo errado. Então não está certo. Tem que reconhecer e mudar a minha atitude. Saber reconhecer os seus erros é uma das bases para um relacionamento interpessoal saudável no mercado de trabalho. Então, se eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, eu vou procurar melhorar. Eu vou procurar consertar aquilo que eu fiz de ruim para que seja bom. E aí eu vou melhorar o meu relacionamento dentro do local de trabalho. Estabeleça limites. Bom, se eu não tenho limites para fazer as coisas, eu vou errar o tempo todo. Se eu estabeleço limites, eu vou errar menos. Ainda assim eu erro, mas eu vou errar menos, porque eu estabeleci limites para para minha vida ou para aquilo que eu desejo fazer. Ter um bom relacionamento interpessoal não é apenas sobre ser educado, empático, responsável por suas atitudes. É saber estabelecer limites também. Estabelecer limites também faz parte de todas as relações. Então, eu tenho falado isso com vocês desde o início, né, quando a gente começou a falar dos relacionamentos intrapessoal. Estabelecer limites, né? A gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe até onde a gente pode pisar para não ter consequências, né, devastadoras aí na nossa vida. No ambiente de trabalho, muitas vezes, na tentativa de ser querido pelos colegas ou supervisores, alguns profissionais acabam pegando demandas excessivas e que acaba prejudicando seu desempenho na saúde mental. Então, quando a gente às vezes quer agradar as pessoas tanto, né? E aí a gente acaba pegando ali para nós uma carga excessiva e isso vai trazer um prejuízo para a nossa vida psicológica e para a nossa vida física também. E a gente às vezes não vai conseguir entregar tudo aquilo que a gente quer entregar e aí vai trazer transtornos para a nossa vida. Às vezes na tentativa de ser querido, na tentativa de ser amado, a gente acaba fazendo muitas coisas que vai além daquilo que nós podemos fazer. Então a gente tem que ter um limite ali, né? Até mesmo para agradar as pessoas, a gente tem que ter um limite, a gente não pode avançar aquele limite, porque ao invés de agradar, às vezes a gente vai acabar causando um constrangimento.
Dessa forma, é essencial estabelecer limites e saber que momentos devem se dizer não. Essa palavra não, ela tem que ser muito honesta, né? Muito honesta. Quando você fala não para uma pessoa, não significa que você não ama essa pessoa. Não significa que você não tem empatia por essa pessoa. Não significa que você não quer que essa pessoa cresça. Quando você diz não para uma pessoa, é porque você exatamente entende que ali é o limite e que não pode passar daquele limite. Mais ou menos um mês atrás, uma pessoa conversando comigo, querendo que eu indicasse ele numa compra de alguma coisa, eu disse para ele, olha, eu não vou fazer isso. Eu não vou avalizar você nesse negócio. E ele queria que eu avalizasse ele e uma outra pessoa. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso. Então, é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa amiga, mas não é uma pessoa de confiança 100%, porque eu já tive alguns problemas aí no passado com essa pessoa. Não é uma pessoa 100% de confiança. E aí eu disse que eu não avalizaria ele e nem o outro, né, que ele queria que eu avalizasse para comprar um determinado objeto. Falei, não, eu não vou avalizar ninguém. Me desculpa, nem gosto muito de você, mas eu não vou avalizar. Então, assim, é muito difícil dizer um não. A pessoa fica chateada ali na hora, mas depois passa, né? É melhor eu dizer não hoje do que eu perder um amigo amanhã. Porque eu já vi acontecer demais. A pessoa vai lá, né, tem empatia, tem amor, tem cuidado, mas aí ele sabe que a pessoa não tem condição, às vezes, de pagar aquele compromisso. Tem gente que está com o nome sujo, assim, no SPC, Serasa, por conta de alguma dívida, e aí ele quer o nome do outro emprestado para comprar. Se ele não conseguiu preservar o nome dele, como que ele vai conseguir preservar o seu? Então não faz sentido. Então eu, particularmente, para essas situações, eu sempre digo não. Então se é meu amigo, não vai ficar chateado comigo por causa disso. A gente vai continuar a amizade do mesmo jeito. Agora, se a pessoa não é meu amigo, ou se a pessoa não tem, sei lá, empatia para com a minha pessoa, ele vai se distanciar. Mas se a pessoa distanciar da minha pessoa por conta disso, significa que ela não era uma pessoa digna nem de ser meu amigo. Então, porque eu não vou dizer sim para tudo. Não, jamais. Então, às vezes, a gente precisa dizer não. E no trabalho também não é muito diferente. Às vezes a pessoa vai querer que você faça alguma coisa ali que está acima do seu limite ou da sua capacidade, e você vai ter que dizer, não, isso aí eu não vou fazer. Né? Eu trabalhava em uma determinada empresa, e aí eu vendia muito lá, e aí quando eu fui vender, eu vendia às vezes para prefeituras, para o estado. Aí eu fui fazer uma venda para uma determinada prefeitura, e aí a minha gestora, a gestora e o dono da empresa chegou em mim e disse assim, olha, como lá é uma prefeitura, joga um valor maior, né, tipo assim, era 20 mil reais a venda, joga 28 mil. E aí depois você dá um desconto lá, cai para uns 27, 26, para a gente poder fechar essa venda lá um pouco melhor. Aí eu olhei para ele e falei, não, não vou fazer. Né? Era o dono da empresa. Eu falei para ele, não vou fazer. Isso é contra os meus princípios e valores. Se a mercadoria custa 20 mil, como que eu vou jogar 28 mil só porque é uma prefeitura? Aí eu falei para ela, aí você vai ganhar 5 mil, 6 mil a mais em cima de uma mercadoria e eu não vou fazer isso. Não, mas ela falou assim, não, mas você ganha 10% da venda, você vai ganhar 500 reais a mais. Eu falei, não quero, não quero nem um centavo a mais, não vou jogar esse valor. Falei, se for para eu fazer dessa forma, eu prefiro procurar outro emprego. Não, não, pelo amor de Deus, esquece isso, esquece que eu te falei isso. Pode jogar lá os 20 mil normal, esquece isso, pelo amor de Deus, fica quietinho aí. Então, assim, eu tive que dizer não para aquela situação, porque eu não concordava com a situação, né? Às vezes tem pessoas que diriam né, um sim, eu vi muitos outros colegas meus dizendo sim e fazendo lá superfaturamento em cima de prefeitura. Eu não faço, não faço, eu não tenho coragem. Isso é contra os meus princípios e valores. Então tem coisas que eu vou ter que dizer não. Eu não perdi o meu emprego por conta de dizer não. Muito pelo contrário, a partir daquele momento
o proprietário daquela empresa, ele confiava mais em mim do que nos outros funcionários. Porque ele sabia que eu não iria fazer nenhum tipo de malandragem para prejudicar a empresa dele. Ele já tinha totalmente tranquilidade com isso. Então ele confiava mais em mim do que nas outras pessoas porque eu não fazia as malandragens que eles me pediam para fazer. Então, a gente precisa às vezes dizer não. Você não vai perder seu emprego. E se eu perdesse o meu emprego naquele momento também, para mim não fazia nenhuma diferença, porque eu tinha total consciência de que eu estava fazendo o que era certo. Então, fazendo o certo, eu não tenho preocupação em perder emprego, em sair, não. Eu estou fazendo o que é certo? Tô. Então, bora para frente. Tem coisas que ferem a nossa honra. E se fere a nossa honra, a gente tem que sair fora. Aí o gerente da empresa lá começa a interessar pela funcionária, fala: não, se você, né, sair comigo, eu vou te dar um aumento salarial, eu vou colocar você num cargo melhor. Está ferindo a sua honra, a sua integridade. Ou seja, ele está dizendo para você: você não é competente o suficiente para conseguir uma oportunidade sem fazer um trabalho sujo. Está ferindo a honra, mas tem muitas pessoas que caem nisso aí. Entra por esse caminho. Conheço um monte de gente. Não, professor, isso não acontece. Não. Acontece demais da conta. Pessoas que são promovidas por conta dessas coisas, desses incentivos alheios, né? Ferindo a honra das pessoas. Então, às vezes, a gente vai ter que dizer não para algumas situações, né? E seguir em frente. Isso permite que os profissionais sejam protagonistas de sua carreira e cultivem relacionamentos realmente verdadeiros. Relações, né, realmente verdadeiras. Se não for verdadeiro, não serve. O negócio tem que ser real. Se eu for promovido em uma empresa, é pela minha capacidade, é pelo meu currículo, é pelo meu trabalho. Não é por parceria, porque é meu amigo, porque a fulaninha lá foi mudada de cargo porque estava saindo com o gerente. O fulaninho lá recebeu uma oportunidade porque é parente, porque é primo, porque é amigo do gerente fulano. Não, isso aí é muito baixo, né? A gente tem que fazer por merecer. Não é ganhar de graça ou ganhar porque tem um parente ou porque fez um trabalho sujo para poder ser promovido. Alguma dúvida, pessoal? Por mim, tudo bem, professor. Ótimo. Então nós vamos encerrar, né, essa apostila. Nós já encerramos essa apostila aqui hoje. E aí nós vamos para a nossa próxima aula amanhã. A gente vai ter uma atividade. Eu vou estar passando uma atividade para vocês amanhã. Aí na aula de amanhã também a gente conversa um pouco sobre essa atividade. A gente perdeu a conexão aqui anteriormente. Eu creio que a gente já tinha ministrado aqui uns 30 minutos de aula. Aí de repente eu observei aqui e vi que tinha caído a conexão. A gente teve que iniciar a aula novamente. Mas foi muito bom, a gente vai reforçando o conhecimento. E a gente, na próxima aula de amanhã, a gente vai estar passando essa atividade. Amanhã a gente faz uma aula rápida e passando para vocês as informações sobre a atividade. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Tenham todos aí um excelente dia. Muito obrigado.